a máscara que estou longe de você, né? Então, em nome de Jesus, que bom que você veio. Hoje, quarta-feira, então, começamos o propósito, trazendo o céu para minha casa. Esse é o propósito da nossa campanha, né? Pastor, mas vai ser entregue alguma coisa? Não, por enquanto nós não vamos entregar. A gente vai consagrar uma água, entregar um óleo, entregar um suco. Eu não sei, né? Também posso entregar meus boletos para você pagar também, não tem problema, né? Não, isso ninguém quer, né? Mas a gente não sabe se a gente vai entregar algo, né? Mas entregando algo ou não, eu quero ver você aqui na quarta-feira, né? Que além de tudo, de qualquer campanha, de qualquer propósito, o que está, né, irmãos? É a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar bem sobre isso. Depois eu quero ver se eu faço, como o nome da mensagem trazendo o céu para minha casa, eu quero ver se eu começo a pegar várias casas, né, irmãos, ali nos evangelhos, como eu falava, nas cartas, nós temos a revelação completa. Nós pegava domingo Inês sobre isso, né? Depois, ontem, no show da fé, o missionário Soares, ele pregava a mesma coisa que eu, até citou o mesmo versículo, né? Só que ele usava outro. Aí nós vamos ver algumas casas que Jesus foi bem recebido, outras que ele não foi, outras que ele não pôde fazer milagres, outras que ele ensinou. Talvez eu quero pegar algumas casas ali, né? E ali nós vamos começar vendo, né, um pouquinho mais ali do que aconteceu naquelas casas, o aprendizado em nome de Jesus. Mas hoje não, nós vamos falar um pouco mais. Essa palavra, de uma certa forma, ela complementa e ela prossegue a mensagem de domingo, né? Se você estava aqui, não precisa nem você abrir a Bíblia. Quem não estava, eu deixei gravado lá no YouTube, no meu Facebook também, para você poder ver, né, irmãos? Nós falávamos de Efésios 6,10, que fala sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós comparávamos, demos essa palavra domingo como fosse só um exemplo, né? Claro que naquela época não tinha celular, né? Mas como fosse ali um celular carregado numa bateria, né? Às vezes a pessoa fala, eu preciso buscar mais de Deus. Mas o que é buscar Deus, né? Deus fica brincando de esconde-esconde, né? Eu preciso de mais de Deus. Mas o que é mais de Deus? Deus vaza, né? Eu venho domingo aqui, aí na terça-feira eu já estou vazando, aí eu tenho que completar o tanque. O que seria buscar? Eu nunca entendi esse negócio, não, porque, né, senão você torna-se só uma Maria vai com as outras. Essa é a mensagem, né? Ou o Mário vai com os outros. Mas aí na palavra a gente começa a entender que na verdade não, né, irmãos? Deus é o Todo-Poderoso, né? Mas a gente não é. E o que nós fazemos então, né, irmãos? Assim como aquele celular ele recarrega, se ele chegou ao 100%, quer dizer, ele não chegou a 100%, né, irmãos, do que a rede tem. Ele chegou a 100% do que ele tem condição, né? Então ele buscar mais energia, o que significa, né, amor? Significa ele então se encher, né, daquela energia que está ali. E depois, mais tarde, ele vai precisar o quê? De novo, e de novo, e de novo, e sempre que for preciso. Não é assim? Então nós vimos que a mesma coisa espiritualmente né, amor? Não é que Deus vaza. Eu preciso buscar mais a Deus. Não é que Deus vaza, né? Eu estou com 35% do Espírito Santo, eu tenho que recarregar. Isso não existe. Deus é 100% o tempo todo. Se buscar a Deus, ou buscar mais de Deus, ou eu quero mais de Deus, nesse sentido, irmãos, nós nos entregar, né? Assim também na Ezequiel 47 é a mesma coisa. Você vê que o rio era o mesmo, né? Ele caminhava e a água então ia a tornozelo, até a cintura, até depois que ele não conseguia mais nadar. Então é a gente que vai se envolvendo com essa unção, né? A gente que vai se envolvendo com a presença de Deus. E isso nós vamos ver hoje mais um passo, né? Que é uma continuação de uma certa forma, que é o ouvir. Uma das coisas mais importantes, irmãos, para nós na nossa vida espiritual é ouvir. Por quê, pastor? Né? Então nós vamos pegar aqui, acho que vamos colocar no telão. Vamos colocar no telão? Tem no telão também, tá, mas mesmo que nós usemos o telão, aí eu quero que você traga a Bíblia na igreja, tá bom? Aí você anote, mesmo que você confira ali. O telão é legal porque, né, irmãos? Porque as pessoas se distraem menos. Às vezes eu vejo que a pessoa está com a Bíblia aberta, às vezes o pastor está lendo o versículo 4. A pessoa está lá no versículo 8 já, mas ninguém mandou ler até o 8.
Então eu gosto do telão que daí fixa o olhar do povo ali, né? Eu gosto disso. Mas mesmo que nós usemos o telão aqui, irmãos, em alguns cultos, a gente não usa em todos, na verdade, né? Mas aí você traz a Bíblia para você depois ler, ou traz um caderninho para você anotar, né? É até bom você arrumar um caderninho, bota aí meu diário, né? Aí você pega e começa a anotar. E essa mensagem aqui então é Isaías, capítulo 50. Nós vamos ver aqui o versículo 4. Aqui primeiramente, irmãos, ele fala de Jesus, nesse sentido de salvação. Ninguém de nós pode fazer como ele. Ninguém é ninguém. Amém? Mas alguns exemplos que ele deu, né, irmãos, ao se fazer homem, ao se fazer servo, nós podemos aprender. Uma das coisas, irmãos, é o que? É ouvir. É importante ouvir, pastor. É importante ouvir, né? A gente está tão ligado no natural, né, irmãos, que a gente acaba muitas vezes prestando atenção, mas não ouvindo direito. Amém? Não é verdade? É verdade. A gente vê muitas vezes na reunião, como eu falei, as pessoas estão ali na reunião, aí chega atrasado, sai antes, chega tarde, ou ficam conversando, né? Então a pessoa ela fica meio distraída, ela fica meio, não ouve atentamente, né? Às vezes pode pegar mais fácil o olhar dela do que muitas vezes a atenção dela. Amém? Né? Não é verdade? Né? Por exemplo, você viu aquela cobra que está ali? Que cobra passou? Não tem cobra, né? Mas só porque eu apontei você olhou para lá. Né? Que cobra que tem ali? Você acha que eu ia deixar uma cobra em cima do altar? Tem cobra aqui, né? Mas eu apontei, você olhou, você viu aquela cobra ali? Que cobra? Você nem prestou atenção no que eu falei quase, né? Não vai ter uma cobra aqui em cima do altar. Né? Então você vê que o ser humano é desatento. Ele é muito mais da visão, ele é muito mais dos estímulos, né? Do que do ouvir. Até os próprios médicos já dizem, né, que o ser humano já está com 4 segundos a menos de atenção do que anteriormente, né? Por causa da internet, vídeos, coisas assim. O ser humano já está perdendo mais segundos de atenção em alguma coisa, né? E aí você vê isso não é bom? Não é bom. A pessoa mal e mal ouviu, ela já quer constatar uma informação, mal e mal ouviu, ela já quer falar alguma coisa, mal e mal ela ouviu, ela já quer, vamos dizer se ela concorda ou não. E aí, espiritualmente falando, você vê muita gente errada por isso aí. Então o ouvir é muito importante. Olha só, Isaías capítulo 50, versículo 4, né? Mas não tem uma cobra ali, pastor? Não, mas... Né? Você nem ouviu o que eu falei, você vê aquela cobra onde? Disse quando vai ter uma cobra? Nunca vai ter uma cobra em cima do altar. Mas você ouviu que eu apontei o dedo, nem prestou atenção, né? Se eu falasse, olha o irmão vestido de Papai Noel ali, aonde? Né? Você nem ia ter prestado atenção desde quando vai ter um Papai Noel em cima do altar. Não vai ter. Mas você viu que eu apontei dele e falei. Então o ser humano ele é muito desligado, e na atenção espiritual é ruim isso. E isso nós não podemos deixar. Isaías 50, versículo 4, fala assim. 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Erudita significa sábia, educada, hábil, tá? Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ponto. Então você vê o que, né, irmãos, na primeira parte do versículo? Que o cansado, né, ele precisa de alguém que venha o quê? Dar uma palavra para ele. Mas quem é que dá essa boa palavra para ele, né, irmãos? Ou para ela, depende da pessoa, né? É através do quê? De uma língua sábia. Sábio, né, irmãos, significa erudito, significa hábil, significa educado. Pastor, então o senhor quer dizer que eu vou ter que falar agora cheio de pompa? Não, ruim não seria nós falar o português correto. Não seria nem um pouco, acho que o Brasil estaria muito mais avançado, né? Mas espiritualmente falando, não é isso não, amém? Aqui no sentido espiritual, não é educado, hábil, sábio, no sentido de falar bonito. Como eu falei, no natural, acho que não seria nem um pouco ruim não, né? Mas não é isso que está dizendo.
Ali ele falou que no sentido espiritual, né? O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, sábia, né? Hábil, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. A gente acha, irmãos, que para orientar uma pessoa tem que ficar 3, 4, 5. Irmãos, já faz quase 18 anos que eu prego a palavra. E dificilmente é alguém que eu fiquei horas e horas e horas e horas atendendo, e a pessoa chora, e se emociona, e fica em lágrimas. Dificilmente essas pessoas, irmãos, ela durou muito tempo assim na presença de Deus. Muitas vezes sai dali e faz totalmente o contrário. Às vezes faz completamente o oposto do que tu disse. Traduzindo, você perdeu tempo, você perdeu energia, ou seja, não adiantou de nada. Não que não adiantou no sentido de recompensa, né, irmãos? Porque se aquela pessoa não te deu ouvidos, Deus vai te recompensar. Quem sabe ela não deu crédito à tua pregação. Deus vai de outra maneira, irmãos, ou através de alguém, ou de alguma outra maneira, Ele vai te recompensar. Porque a gente não é cobrado se as pessoas não ouvem a gente, mas a gente é cobrado se nós não falamos, né? Então ali a pessoa sai e faz totalmente o contrário. Traduzindo, né? Entra no ouvido, sai no outro. Então não adianta ficar aí e fala, como se o tempo falando fosse alguma coisa. Isso é trova fiada, isso não existe, não é desse jeito. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vê alguém que chega ali numa palavra, às vezes numa pregação, às vezes numa forma de explicar uma palavra, às vezes na letra de um louvor, às vezes numa oração que é feita. Eu já vi, né, gente que às vezes chega ali e a vida completamente o quê? Se transforma. Eu lembro de Bagé lá, um jovem, né? Eu chamo ele de meu filho Timóteo. Ele chegou na igreja, era do mundão, chegou na igreja, primeiro culto nem era eu como pastor, era um obreiro. Era a época da folga, né? A gente não estava lá. Depois ele foi indo, depois foi, aí se converteu, aí já batizei nas águas, aí já começou a fazer a grade, aí logo já começou, logo eu digo não, mas é questão de um ano e pouco, né? Aí já começou a fazer a obra, hoje está lá, um grande homem, né? Ele tem 20 e poucos anos, né? Mas já é um homem, um grande homem de Deus. Eu chamo ele de meu filho Timóteo. E tem outras histórias igual essa, né? E eu nunca fiquei 3, 4, 5, 6, 7 horas, aquela choradeira, aquela abraçação. Mas muita gente já se converteu. Por quê, irmãos? Porque não é o quanto você fala. Jesus mesmo disse, né, em Mateus 6, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então, se Deus não é tocado por nós falar muito, imagina o ser humano, né? Mas é falar o que, irmãos? A palavra, como é que fala ali? A seu tempo, uma boa palavra ao que está o quê? Cansado, né? Então, às vezes é uma palavra, é um entendimento, às vezes é a forma de explicar uma palavra, ou às vezes, irmãos, é uma revelação através de uma passagem, aquilo toca e aquilo entra na pessoa, né? Eu mesmo me converti assim. Primeira vez na vida que eu vi missionário Soares pregando, eu me converti. Aceitei Jesus naquele mesmo dia, aquela mesma hora ali. Qual foi a pregação? Não sei qual foi a pregação. Não lembro, sinceramente. Mas alguma coisa entrou em mim. E eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que Jesus me salvou, né? Ninguém fez oração do pecador comigo, não tive que ir na frente do altar, nem chorei. Mas alguma coisa ali naquele dia acendeu dentro de mim. Eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que eu sou uma nova criatura. Eu sei. Aquilo entrou. Eu estava cansado. Não fisicamente, né? Aí aquilo entrou e puf. Então é assim, irmãos. É isso que nós temos que entender. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Volto a falar, irmãos. Erudita que não é o falar bonito, né? Que não tem problema nenhum se falar, tá? Mas eu digo que é espiritual, né? Para que eu saiba dizer a seu tempo, né, uma boa palavra ao que está cansado. Às vezes essa boa palavra não é uma palavra bonita,
né? Para Nicodemos, qual foi a palavra de Jesus? Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Ué, essa não é uma palavra dura? É uma palavra dura. O jovem rico, a Bíblia diz que Jesus amou ele. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Como é que a Bíblia fala? Que ele saiu triste. Ué, mas Jesus deixa as pessoas tristes? A Bíblia diz, e eu sou pregador de Bíblia, que o jovem saiu o quê? Triste. Mas não porque a palavra de Jesus era ruim, mas porque ele o quê? Não recebeu, né, aquela palavra que podia o quê? Que podia abençoar. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás te rogou, te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tu não desfaleça. Olha, já pensou? Ele falou assim: ó, o diabo quer te pegar, viu? Eu orei por ti. O que Pedro viu? Ele não viu como uma boa palavra. Não, Senhor, imagina, não, olha só, porque eu vou. Ah, Pedro, eu te digo uma coisa: hoje o galo não canta antes que 3 vezes tu me. Ué, amém? Então nós vemos que uma boa palavra não significa uma palavra bonita, né? Mais tarde, antes disso, melhor dizendo, quando Pedro foi usado pelo diabo, Jesus disse na cara dele: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas do homem, de Deus, mas só das que são da terra, tu me serve de escândalo. Jesus falou para Pedro que Satanás estava usando a boca dele. Isso é uma boa palavra? Então não podemos acharmos que boa palavra é só falar bonito, quase como pedindo perdão por dizer a verdade de Deus. Isso não existe. Amém? Mas a boa palavra sempre é uma boa palavra. Ela vai parecer uma ruim palavra se a pessoa o quê? Rejeitar. Graças a Deus que depois, falando do Pedro, o Pedro se arrependeu, né? O jovem rico, infelizmente, a palavra fala que Jesus amou ele e disse para ele vender tudo e dar para os pobres e seguir ele. Está escrito na Bíblia: Jesus o amou, né? E ele saiu triste. Então uma palavra de amor de Jesus me deixa triste? Bom, o jovem rico ficou. E eu estou falando de Jesus. Mas não é porque a palavra era ruim, mas que para ele o quê? Não foi. Então nós precisamos saber, irmãos, qual é a palavra. Amém? Às vezes o que a pessoa precisa ouvir: assim, irmão, vou orar contigo. É a boa palavra que vai ajudar a pessoa. Às vezes a boa palavra: ô irmão, vai buscar Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Não fala peça oração. A palavra fala o quê? Ore. Mas e aí, pastor? É aí que está. Amém? É aí que está. Irmão, eu vou orar contigo. Mas outra vez, irmão, eu estou orando por ti, mas agora vai tu e faz. Vai tu e busca. Amém? Não é a mesma coisa. Nós temos que buscar então o que, irmãos? A sabedoria de Deus, né? Exemplo, talvez Deus possa te tocar para te ganhar uma pessoa e até emprestando dinheiro para ela uma hora que ela está apertada, e ali a pessoa vai se converter por aquela atitude. Outra vez, se tu falar não, a pessoa não vai buscar Deus. Você está prejudicando a ação do Espírito Santo, porque ela precisava passar aperto para buscar Deus. Mas como é que eu vou saber, pastor? É aí que está, irmãos, a necessidade o quê? Da sabedoria. Por que nós precisamos de sabedoria? Se Deus falasse para nós: um pé, depois o outro, um pé, depois o outro. Isso, pega a colher, coloca na boca, pega a colher, respira, pega a colher. Se fosse assim, nós não precisávamos de sabedoria. Deus fazia tudo por nós. Mas exatamente por Deus não fazer tudo por nós, que nós precisamos o quê, irmãos? Da sabedoria. E essa sabedoria é no falar. Amém? Então essa boa palavra não é só falar bonito, não, mas é falar o que? O necessário. Amém? Então, só aqui já dava uma mensagem bonita, só que o versículo não acaba aqui, né? Olha só: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, sábia, né? Hábil, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Mas isso era consequência. Isso era consequência, porque qual é o plantio? Eu estou sem minha caneta aqui, né?
Mas a minha caneta era. Mas ele desperta-me todas as manhãs. Então agora eu vou orar só de manhã, pastor. Saiba a diferença entre a descrição de um fato e doutrina. Isso aqui não é doutrina, é a descrição de um fato. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então é importante falar? Mas falar é mais importante? Não. O que é mais importante do que falarmos? Primeiramente o que? É aprender a ouvir. Né? Quem ouve errado, fala errado. Quem ouve mal, fala mal. Então nós precisamos o que, irmãos? Ouvir. Eu falava hoje de manhã, né, irmãos? Se você pegar o Novo Testamento, não tem versículo mandando nós falar mais. Ousadia, né? Mas nós falar mais, não tem versículo mandando nós falar mais. Mas está assim de versículo, o que, irmãos? Mandando nós falar menos. Até lá em Tiago 1,19 diz, né? Todo homem pessoa, amém? A não ser que você venha de Júpiter, aí essa pregação não é para você. Desculpe que nem para ti essa pregação não é. Mas se você é do planeta Terra, amém? Tem uns que estão com a cabeça na Lua. Não, mas aí é desatento mesmo, né? Mas se você é do planeta Terra, todo homem seja pronto para todo homem, irmãos, todo homem, ser humano, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Não é que não é para falar, mas é o que? Tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você vê, irmãos, como é importante ouvir. Jesus fala em João capítulo 10, minhas ovelhas tagarelam, não, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem o estranho porque não conhecem a sua voz, né? Romanos 10, 17, que inclusive hoje o missionário está pregando na Semente de Fé o 18, né? Ele está sempre pregando parecidinho comigo, né? Ou eu com ele, né? Sinal que estou no mesmo espírito, né? Hoje ele está pregando 18, Romanos 10, 18, né? Mas a fé vem não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus, como eu pregava domingo, né? Quando nós lemos, nós podemos ter o que? A compreensão. O ler, você lê para ti mesmo, né? Ou alguém lê para você. Ou seja, né, irmãos? Não adianta. Falar bem é o que? É a consequência do ouvir bem. Quem não for humilde para ouvir, não vai ser sábio para falar. Quem não for humilde para ser um aluno, né, como aquele que aprende, um discípulo, quem não for humilde para ser um aluno, não vai ser o quê? Sábio para ser o mestre. Então o ouvirmos é muito importante. O ouvir, né, irmãos, não só no sentido de ouvir natural, amém? O ouvir espiritual. Porque você vai pega a criação do mundo, depois lê em casa Gênesis lá, né? 1, 2. Só quem fala é Deus. Pastor, mas o homem não existia. Mas até mesmo depois da criação do homem, né, irmãos, demora para o homem aparecer homem falando. A primeira vez na Bíblia que aparece homem falando, né, é quando ele dá nome a todos os animais. Depois ele fala da mulher, tal, né? Mas é a primeira vez na Bíblia que aparece homem falando, né, é quando ele dá nome aos animais. Ele não cria nada. Quem cria até ali é Deus, né? E Deus fala, né, que não era para ele tocar na árvore do bem e do mal, tal. Então você vê que é o que não? É o ouvir, né? E aí então o homem é o que? Caiu. Então essa palavra aqui, como eu falava antes, primeiramente ela se refere a Jesus, né, irmãos? Que Jesus ele era Deus em carne. Mas ele também o que? Ele se limitou tomando a forma de servo. Filipenses 2, né? Fala que ele, a partir do versículo 6 em diante, né, que ele se fez um servo, né, tomando a forma de homem.
né? Então ele precisava dessa revelação. E nós também precisamos então aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Lá em Lucas capítulo 10, Lucas 10, Mateus 10, né? Versículo 38 em diante, está a Marta e a Maria. O que a Maria fazia sentada aos pés de Jesus, que Jesus Cristo chamou de boa parte? Ela sentava e ouvia Jesus. E Jesus falou que Maria escolheu a boa parte. Que boa parte era? Estar sentada aos pés de Jesus, o quê? Ouvindo. Ele chama de boa parte. Então não adianta, irmãos, a gente não vai saber falar se alguém não sabe se expressar porque não está sabendo ouvir. Quem ouve errado, fala errado. Quem fala mal é porque ouve mal. Quando eu digo espiritual, nós temos que parar e ouvir e prestar atenção, que é assim que nós vamos poder então falar. É fácil, pastor? Claro que não é. Até uma vez um pregador diz, né? Antes de você estar diante das pessoas falando de Deus, você tem que ter estado diante de Deus falando das pessoas. Intercessão, oração, né? Oração, intercessão. Senhor, amanhã é a minha reunião. Deus, que o Senhor me use em nome de Jesus, né? Você não vai conseguir estar diante das pessoas falando de Deus se você antes não esteve diante de Deus falando o quê? Das pessoas. E aqui a gente vai falando, às vezes brincando, orar e ler a Bíblia, que é a coisa que o pastor mais faz. Pastor, eu tenho que ler a Bíblia, mas o que eu mais faço da minha vida é orar. Né? Eu não estou reclamando não, né? É bom. Mas é isso aí, é você aprender. E você vê, irmãos, que o ouvir, até o natural, é uma das primeiras coisas. Você sai da barriga da tua mãe falando? Não, você sai chorando, né? Chorando não tem que ensinar, né? Você sai vendo, mal é mal, né, irmãos? Antigamente as crianças nasciam de olho fechado, né? A minha mãe contava, minha mãe tem 60 e poucos anos, esqueci agora bem redondo, mas 60 e pouco, né? Ela diz, né, que antigamente, né, não, vai lá, demora uma semana para as crianças abrir o olho. Hoje nasce com os olhinhos abertos olhando, né? Mas eles não reconhecem ainda, não. Sabe que a criança, ela logo nas primeiras horas de vida, por que ela olha tanto? Não é porque ela quer ouvir o ambiente, ela procura outros olhos. É assim que ela se fixa, digamos assim, naquela nova realidade. Pergunta para qualquer médico, né? Mas ela já ouve bem. Não, lá pelos 4 meses mais ou menos, né? Dentro da barriga da mãe, a criança já começa a ouvir. Ela não entende o que ela fala, o que é falado, mas ela já sente. Porque o que é a voz, irmãos? O som nada mais que é o que, irmãos? Ondas sonoras. Os sons são ondas. Né? São ondas. O que é a música? É a frequência do som, mais agudo, mais grave, menos hertz. É assim. Então ela não tem aquela palavra. Por isso que às vezes você vê, né, criança que nasce revoltada, criança que nasce depressiva, criança que nasce parece meio traumatizada já, meio raivosa, porque às vezes ouviu já, né, tem um acidente, não te quero, né? Ou às vezes os pais brigavam muito durante a gestação, ou a mãe, né, sofreu muito quando estava grávida. Aquilo ali é verdade mesmo, não? A criança fica ali. Ela não ouve, mas ela sente, né, o som. Não é verdade? Ela sente. Depois que nasce, né, ela já nasce ouvindo bem. Enxergando, ela vai começar a enxergar bem com o passar do tempo. Falar é depois de um tempo. Caminhar depois de um tempo. Escrever depois de um tempo. Mas ela já nasce, né, ouvindo. Ela reconhece sons, ela reconhece voz. Né? Eu lembro da Andriele falava, né? Estava na barriga da mamãe, ela, cadê a menininha? Ela chacoalhava, exibida, né? E a mãe esfregava, acho que era o cotovelo, aí vazia, né? Quando nasceu a mesma coisa, chegava assim, ela me reconhecia pela minha voz, né? E a Esther era o contrário, né? A Esther era quietinha para nós, mas quando ouvia a voz da mana, e chacoalhava, né? Acho que ela queria uma boneca emprestada, não sei, né? E chacoalhava, né? E é bem assim, reconhece-nos a voz, né? Então você vê que é assim. Então a própria formação do ser humano mostra que ele já ouve, não é verdade? E como é que você, né, aprendeu a ouvir? Você aprendeu a escrever? Depois você foi para o colégio, mas até então você o quê? Como é que você aprendeu? O quê? Ouvindo. Se eu pegar aqui um Bento Gonçalvense, ele nasce aqui hoje, mas eu criar ele lá no Japão,
Ouvir no japonês o resto da vida. O que vai falar? Japonês, né? O pessoal se ralando para aprender japonês, né? Ele vai lá, ele já fala japonês, né? Mas eu brinco, né, moço? Estados Unidos que é chique, né? Lá até criança fala inglês, mas né? Né? Até criança fala inglês nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, e se eu fizer o contrário, eu pegar lá um japonês, zoinho puxado, cabelinho escorrido, tudo meio igualzinho, né? Tem que cuidar para não se perder, porque tudo meio parecidinho, né? Aí eu trago e eu crio aqui, não, o Zimbeto Gonçalves só ouvindo português. Ele vai falar o quê? Ele vai ter cara de japonês, zoinho de japonês, jeitinho de japonês, estrutura de japonês, cabelinho de japonês, né? Inteligência de japonês, né? Esse povo já vive com calculador embutida, né? Só pode, é muito, né? É fora do normal esse povo, né? Já deve vir com um calculador embutida já, né? Porque é um povo inteligente, né? Mas o que ele vai falar, moço? Ele vai falar o quê? Português. Por quê? Antes de escrever, de botar lá papai, mamãe, bola, bacia, né? Ele já sabe falar, porque o quê? Ele ouve. Aqui não tem irmãos que falam até outro idioma, né? Sem nunca ter entrado num colégio, mas por quê? Ouviu o pai e a mãe, né? Ouviu o pai e a mãe, ele escutando, o vô e a avó, e falou. Talvez não sabe a gramática, o ponto, a vírgula, mas sabe, dá para se virar, né? Por quê? Por causa que ouve. E isso então, irmãos, também é a mesma coisa aqui, a importância de nós ouvir. Lá em Hebreus, né? Me esqueci agora qual é o capítulo, né? Fala que o Evangelho é a grande confissão. O que é confissão? Confissão significa falar a mesma coisa. Homologeu, né? Significa falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa o quê? Que é a palavra de Deus. Então nós não vamos aprender a falar bem, espiritualmente falando, né? Ou até naturalmente também, né? Nós não vamos aprendermos a falar de Deus se nós não aprendermos a ouvir Deus. Nós não vamos saber expressar Deus para as pessoas sem antes ouvir de Deus. Amém? E isso, como eu falei, é ligado com a pregação de domingo. Ô pastor, e eu perdi o culto de domingo? Não é culpa minha. Você pega a gravação lá, que é uma continuação da pregação de domingo. Isso aqui é muito importante. Se você entender isso aqui, irmãos, nunca mais, né, você vai se perder, né? Então isso aqui é muito importante. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Ouvido de aluno, boca de mestre, né? Não sei se essa palavra tem, mas um dia, meditando nessa palavra, foi a frase que Deus me colocou no coração. Não sei se ela existe a nossa frase, mas estou falando ela aí. Aí o versículo 5 fala assim, ó: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não me retiro para trás. Então você vê, né, irmãos, que quem se retira não progride, regride. Porque quem se retira para trás, né? E a palavra falou o quê? Eu não fui rebelde. Então você vê que o rebelde, ele se retira e se retira para trás. Ele não vai progredir ao abandonar o que Deus deu, ele vai regredir, né? Então você vê que depois que Deus me abre os ouvidos, eu tenho que fazer alguma coisa com aquela mensagem, com aquele entendimento. Ou eu posso, né, irmãos, ser rebelde, regredir, voltar atrás, é a Bíblia que diz isso. Ou eu posso, o que, irmãos, continuar o quê? Avançando. Amém? Deus falou contigo, né? Se não consegue mais, agora que você é de Jesus, não conta. Exemplo, eu não consigo ficar sem contar para as pessoas como é que elas oram. Eu não consigo ficar guardando para mim como é que você entende a palavra de Deus. Claro, eu não entendo tudo, né? Mas no que eu consigo entender. Eu não consigo guardar para mim que nós usamos a autoridade contra o mal em nome de Jesus. Eu não consigo guardar para mim que o Espírito Santo, ele é nosso amigo, não é um fogo, um poder. Ele é Deus, né? Por quê? Porque Deus deu a abertura de ouvidos. E seja no altar como pastor ou não,
Isso não quer dizer nada, né? Mas como um crente eu posso escolher o que eu faço com essa mensagem, né, irmãos? Por quê? Porque aí o versículo 6 fala assim, ó, essa parte aqui, né, irmãos, que eu falei, essa aqui é uma profecia primeiramente sobre Jesus, amém? Então a parte profética de salvação, essa não tem como você e eu fazer, ele fez uma vez por todas. Mas o modelo de como agir, isso nós podemos aprender. Aí o versículo 6 ele fala assim, ó, as costas dou aos que me ferem. Ninguém feriu você nas costas, né? E a face aos que me arrancaram os cabelos. A palavra fala nos evangelhos, não, os que arrancavam a barba e o cabelo de Jesus com a mão. As irmãs não tem como saber o que é isso, né? Mas né? Não escondo a face dos que me afrontam. A palavra fala que bati, né? Pá, profetiza agora quem te bateu, ô Cristo. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Então isso aqui foi o que ele passou em favor da gente, né, moço? Mas também aí que nós falamos, né? Por que não se retirar para trás? Eu falava hoje de manhã, né? E agora de novo. Porque se eu cuidasse da minha salvação, é mais fácil, né? Uma das primeiras pregações que eu preguei aqui, lá em João 16, que Jesus fala, né? Quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores de parto, mas depois que nasce a criança, ela nem lembra mais, né? Está lá em João 16. Primeiras pregações que eu fiz aqui em Bento Gonçalves, né, irmãos? Então a gente vai se incomodar, vai ter um ataque espiritual. O diabo, né, irmãos, não conseguiu evitar de nós enxergar, né? Porque a pessoa não enxerga porque ela não quer. Não é uma pessoa do olho fechado que não quer abrir os olhos, ela é cega, ela não tem como enxergar. E além de não ter como enxergar, a palavra falou que o mundo jaz nas trevas. Então é um cego no escuro. Então não é questão de querer abrir os olhos, é não ter condição. E mesmo que conseguisse, não enxergava nada. É um breu danado, como fala, né? Então o Espírito Santo nos dá olhos para ver. O diabo não conseguiu impedir a nossa conversão, mas ele vai tentar impedir através da nossa vida ou é que nós falamos, né, as semanas passadas, né? Aí às vezes vem a perseguição por causa da palavra, a incomodação, né? Às vezes vem a tristeza até mesmo, né? Por você ver um familiar aprontando. Às vezes vem a angústia, né? De ver um familiar teu até falando mal ou te xingando por causa da palavra de Deus. São incômodos que você não teria, né? Mas já que o diabo não impediu você de se converter, o que ele vai querer fazer? Vai tentar impedir os outros de se converter através de você. E se possível, te tomar de volta. Ai que horror, pastor. Que horror o quê? Como se não houvesse desviados no mundo, né? Então ele vai tentar incomodar. Mas o que a palavra fala, irmãos? Que a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus, né? O Senhor Jeová, né? Antes falava, né? No 5, né? Vamos voltar no 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não me retiro para trás, né? Você viu? Eu posso ter a opção de ser rebelde e eu posso ter a opção de voltar atrás. Então, se Deus ter aberto os meus ouvidos fosse porque eu cheguei a um nível de perfeição, por que é que eu tenho a opção de me retirar e eu tenho a opção de ser rebelde? Eu seria um robô. Então não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Tudo é pela graça de Deus. Por isso nós temos que pedir, Senhor, abre os meus olhos. Espírito Santo, fala comigo na tua palavra. Me deixa enxergar além. Me dá criatividade. Não é mudar a Bíblia, né? Me dá criatividade. Espírito Santo, não é que eu quero ser alguém diferente, mas deixa eu pregar a palavra. Me ensina a atrair a atenção das pessoas com uma mensagem. Senhor, me dá a palavra para eu dizer na hora certa, quando é, quando não é, né? Eu tenho opção de ser rebelde e me retirar para trás, mas eu não quero, né? E olha só, agora coloca o 6, por favor, né? O 6 ele fala: as costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Eu não escondo a face dos que me afrontam e cospem. Jesus sofreu assim, né? Glória a Deus por isso. 7.
É 7, deixa eu ver aqui. É 7, né? Vou acelerar um pouquinho agora. Me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso eu pus o meu rosto como um seixo, e sei que eu não serei confundido. Já pensou, né, amor? Seixo é uma pedra, né? Até lá em Ezequiel, Deus fala assim: Ezequiel, eles são como um muro, e eu te fiz a tua cara como um diamante. Né? Né? O que é o irmão que tem cara de diamante ou Jesus, né? Não é aquela pessoa sem expressão, né? Que não diz nada, está petrificado, né? Esse é sem sal mesmo, né? Não, o seixo aqui, né, irmãos, é uma pedra, né? Vai dar bordoada numa pedra para te ver. Você vai dar bordoada? Não vai, tá, irmãos? Depois apareceu: pastor, eu botei a palavra em prática. Não botou, porque eu aprendi a ouvir, eu mandei ouvir a palavra. Não sei como que tu não sabe, né? Mas vai dar bordoada numa pedra, né? Um dos dois vai desistir, ou tu ou a pedra, a montanha. Qual que se entrega primeiro? Que pergunta, né? Mas então é isso aí. Embora por fora possam fazer mal, arrancar o cabelo, dar bordoada, como é que o rosto dele é por dentro? Como um seixo, inabalável. Glória a Deus por isso, né? Então, né? Como lá em Atos 9, né, o Paulo perseguia Jesus. E quem é que se deu mal? Né? Paulo e Saulo são a mesma pessoa, né? Aí Jesus falou: Saulo, duro é contra ti recalcitrar contra esses aguilhões. Aguilhão é uma vara pontuda, né, que era para cutucar, né? Os boi meio rebeldes, né? Seria como nós falasse hoje, né? Ô Saulo, para de dar murro em ponta de faca, rapaz. Seria como isso hoje, né? A nossa expressão. Quer dizer, tu tá te lascando, não adianta, tu vai te dar mal. Então, assim, não, os homens achavam que faziam mal para Jesus, porque sangravam ele, causavam hematomas nele. Os homens achavam que faziam mal em Jesus, porque deformaram ele, arrancaram a barba e o cabelo dele com as mãos. Mas interiormente, o que, irmãos? Ele era como um seixo. Ele podia a qualquer momento descer daquela cruz ou chamar os anjos para ajudar. E ele foi até o fim por amor a nós. Então eu não sofro por amor à pessoa em si. Primeiro é amor a Deus. A minha posição diante do pecador não é de melhor no sentido de valer mais. Não, amém? Eu valho, falei bonito agora, né? Eu valho, né? Eu valo outra coisa, né? Eu valho o sangue de Jesus. Só que eu sei disso e ela não sabe, ele não sabe. Então a minha posição diante de qualquer pecador é sim de maior para menor. Não no sentido de valer mais, amém? Mas no sentido que é de salvação, é sim, né? Eles estão nas trevas e eu estou no reino celestial. Então eu não estou pregando a palavra para as pessoas. Não, mas eu tenho vídeo, não, mas eu tenho YouTube, eu não faço aquilo para me aparecer. Eu não quero ser um artista gospel. Se alguém quer fazer isso, que Deus abençoe, né? Mas eu não sou um artista gospel. Acho que eu gravo vídeo, gravo os cultos, faço teatro, faço uma interpretação, ou coloco uma... Por quê? Porque eu quero me aparecer? Não. É porque eu não posso segurar o que Deus tem me dado, por amor às pessoas. Sabe? Estou pregando aqui por quê, irmãos? Porque eu gosto de pregar? Eu estou pregando aqui porque você precisa que eu pregue para você. Se eu for rebelde, Deus coloca outro pastor no meu lugar. Pastor não falta. Quer dizer, está em falta. Mas ele coloca outro. Problema, como já colocou, né? Nos anos anteriores, ele vai colocar depois que eu for embora. Deus se vira muito bem sem Moisés. Mas por que eu prego, irmãos? Né? Porque Deus quer me usar para te abençoar. E essa casa, né? Não é porque você precisa falar, você não é um papagaio. Mas você é o quê? As pessoas precisam que você fale. Amém? Então é por amor às pessoas que nós pregamos o Evangelho. Não é por amor a pregar.
é por amor às pessoas. Elas precisam ouvir a mensagem. Assim como um dia nós ouvimos de alguém, essa pessoa não pensou só nela. Assim também tem pessoas que precisam o quê? De nós. Então, vamos passar por lutas. Não é o tempo todo também não. Mas por amor ao quê? A palavra de Deus. Aí versículo... Tá gostosa a palavra, né? Glória a Deus. Versículo 8. Do 8 até o 10, irmãos, lê o que Paulo fala em Romanos. Lembrar, se Deus é por nós, quem será por nós? Quem é que me condena? Quem é que... Aquilo que saiu da onde? Aquilo saiu daqui. Olha só. Perto está o que me justifica. Né? Quem contenderá comigo? Ou seja, se Deus é por nós, quem será por nós? É a mesma coisa que ele fala em Romanos 8. Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se. Aí o 9. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Se Deus é por mim, quem vai ser, né? Quem há que me condene? Não há condenação, Paulo fala em Romanos 8, né? É aqui, essa palavra aqui. Eis que todos eles, como vestes, isso, né? O 9. Como vestes se envelhecerão, e a traça os comerá. Que horror, né, irmãos? Né? E ele está aqui perguntando: quem é que vai? Primeiramente é Jesus, né? Que o que parecia ser a vergonha, na verdade foi o quê? Não foi a vergonha, né? Porque aí estava sendo, né? O capeta levou a bomba para dentro da casa dele, ainda apertou, dando risada, o ponteirinho lá. Depois que estava debaixo dos escombros, que ele viu, que burrada que foi fazer. Por isso que em Coríntios fala, né? Se os principados desse mundo soubessem quem era, né? Não teriam crucificado o Senhor agora. O capeta estava até hoje assim: não deixe ele morrer na cruz, não deixe ele morrer na cruz. Estava até hoje tentando dar um jeito de não fazer ele morrer na cruz. Por isso que você vê que o diabo ainda é o quê? Limitado. Ele não é de igual para igual com Deus. Se como o anjo, irmãos, não deu chance para ele quando ele se revoltou, você acha que agora como o demônio tem alguma chance? Deus e o diabo não estão, né? Bem e o mal, não tem. Deus é Senhor absoluto. O diabo não tem nem chance contra Deus, mas contra o ser humano ele tem. Até quando, pastor? Até que haja o que? Novos céus, nova terra e tudo termine. Depois não vai mais ter tentação, não vai ter mais demônio, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Mas nesse mundo aqui, né, irmãos, a única maneira de se libertar da escravidão é sendo o quê? Um escravo debaixo da presença de Deus. Deus não compra você para você ser livre. Deus compra você para você ser dele. Você é livre da maldição, do pecado. Mas ainda você e eu também, né? Estamos debaixo o quê? Do senhorio de Deus. Por isso que Jesus não é só Salvador. A gente fala Senhor Jesus Cristo. Todo joelho confessará: Ele é meu. Você esquece. Qual é a principal coisa? Aprender a ouvir. Até orar, pastor, você pode orar. Deus me ensina a ouvir. Mas ainda é ouvir. Né? Aí depois você vai falar. Atos 11. A gente vai pegar aqui o trem andando, irmãos. Vamos falar do Barnabé. Nome estranho, pastor. Barnabé parece caipira, mas não é, né? Barnabé significa filho do Consolador. Olha a pregação de domingo de novo, né? Uma palavra vai casando com a outra, né? É Deus que faz isso. Vamos lá? Atos, né? 11, 22. Fala assim, ó. Coloca para nós aí o 22. Atos 11, 22. Amém. Hoje o nosso... o computador. Fala assim, ó. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Aqui você que já havia uma igreja, né? Mas não é pregação para hoje. Versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no
Senhor. Claro, ele não falou assim, ó, pessoal, permaneçam firmes, amém. Esse dia eu falava, não, se só falar uma frase bastasse, por que tem 66 livros na Bíblia? Não, amém? Isso aqui foi o resumo da pregação dele, né? Qual era o tema da pregação, digamos assim, né? Que o povo permanecesse com firmeza de coração, né? Eles permanecessem no... Isso foi o resumo do que ele falou, amém? Para o povo permanecer o quê? Firme no Senhor. Então ele pregou, ele dividiu. Barnabé, ele era, né, tinha os evangelistas, né? E Barnabé, ele era o que, digamos, firmava as pessoas. Paulo, mas tinha o Apolo, tinha o Barnabé, gente que era tão usado como o apóstolo Paulo, né? Só que não era apóstolo, claro, né? Aí fala-se o 24. Porque era homem de bem. Então, ó, o que ele era, irmãos? E cheio do Espírito Santo e de fé. Então, o que chamou a atenção? Era só o jeito que Barnabé pregava? Também era, né? Mas o que era, irmãos? Mas ele era homem de bem. Já pensou, depois dessa questão que fiz aqui para ti? E eu prego bem? Você sai daqui e me vê na bodega tomando cachaça. Adianta alguma coisa? Adianta, porque a palavra é de Deus, não é minha. Mas eu vou por beleléu. Adianta, irmãos, aqui levantar 15 paralíticos e adulterar com a minha esposa? Né? É melhor levantar 25 e não adulterar. Mas ele era homem de bem. As pessoas vimos que ele era de bem, uma pessoa de Deus, né? E ele era o que? Do Espírito Santo. Aí é que está, né? Aí as pessoas, não porque nós somos aquilo, mas porque Deus nos capacita, e cheio de fé, né? Então a pessoa ela vai se aproximar porque ela vê em nossa vida a diferença, né? Mas o que ela vai acontecer? Depois ela vai querer não só o que nós somos, ela vai ver o que? Se nós somos alguma coisa, é porque Deus produz em nós. Não pregamos esses dias os frutos do Espírito? Pois é. Aquele homem tem uma língua erudita, mas depois a pessoa vai entender que há um Deus que deu aquela língua erudita, cujo Deus ele passava o quê? Tempo aprendendo como um aluno. E a pessoa vai querer o quê? A mesma coisa. Amém? Né? E muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus, né? Que nós possamos ser homens, mulheres também, né? Para que muita gente se unia ao Senhor, né? Assim como eu falei, eu me converti vendo o missionário Soares pregar. Não lembro qual é a pregação, não lembro mesmo, né? Mas naquele dia, né, ali não fiz a oração do pecador, não chorei, não fiz nada disso. Nada contra quem fez, né? Mas eu não fiz nada disso. Eu amei Jesus. Naquele dia eu nasci de novo. Simples assim. Não vi o anjo, não vi nada. Ninguém pegou na minha mão. Amém. Pronto, me converti. Fácil, simples assim. Não foi não. Foi uma conversão de Deus, né? Mas depois eu fui começar a ver, eu fui começar a me apaixonar mais a fundo pela Bíblia, a Deus. Por isso que o meu ministério é de ensino, porque eu fui ganho por um ministério de ensino, né? Eu vou pegar esse cara aí, vem cá, isso, tu gostou de ouvir ensino? Então vai, vou te dar um dom de ensino também, vem cá, isso. Tu gostou do que ele fala? Então tá, vou te ajudar também. Aí cada um tem um. Então você tem que buscar o que? Aquilo que vai fazer o que as pessoas se unirem ao Senhor através de Jesus, mas usando quem? Você e eu. Amém? Bendito é a pessoa que tem um crente dentro de casa. Bendito é a pessoa que tem um crente. Às vezes ela pode perseguir, pode ser xingada, mas é por causa da palavra, é outra coisa. Não, mas depois que a pessoa vê, a pessoa se converte, né? Pastor, a gente fica triste, a gente prega a palavra, a pessoa vai lá, pronta, faz tudo errado. O teu galardão vai ser dado de qualquer jeito. Gálatas 6:9, né? Se você não desfalecer, tu vai colher no tempo certo. Não é o homem que te recompensa, é Deus. Acabou, não tem conversa. Mas é você que perde a tua recompensa se você desfalecer. Gálatas 6:9, né?
Então eu vou ficar firme, não, porque eu sei que aquela pessoa ela talvez não se converteu, até me xingou, falou mal, mas o que? Mas outra pessoa Deus vai me usar, e se não usar, Deus me recompensa do mesmo jeito. A minha parte o que é falar de Jesus. Então a pessoa fica muito mais tempo preocupada em como falar. A tua preocupação não é como falar, a tua preocupação é ouvir. Quando você aprende, você ouve, então você fala. Quando você fala, aquilo fica espontâneo, quase como uma conversa, né? Como eu falei, é quase como uma conversa. E é tão simples, tão fácil, né? Mas não é que é o natural, é o Espírito Santo que usa você. E não tem como você tentar copiar alguém. Você tem que você buscar, né? E aí para você ter isso aí, né? O celular é teu, tem que ter a tua bateria lá para carregar, amém? Então pega essa palavra aqui. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Amém? Então pega essa palavra, nunca mais se escute, né? Ouvidinho aberto. Deus fez nós com 2 ouvidos e uma boca. Que é para o quê, pastor? Que é para olhar mais, ouvir mais e falar menos. Uns são ventríloco, né? Consegue falar até pelos cotovelos, mas daí não é culpa de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Então peça isso para Deus, irmãos. Amém? Peça isso para Deus. Né? Se em casa também vamos orar em nome de Jesus, né? Se você vai falar para alguém, fala sempre antes, né? Oração, né? Eu sempre falo, antes de qualquer culto, eu sempre oro. Eu não joguei assim, Deus fala. Eu já orei antes, não precisa em cima do altar orar o que eu já orei no meu privado, né? Aqui eu tenho que chegar e entregar para ti o recado, né? Mas eu oro antes, e eu oro o quê? Depois. Senhor, continua falando com a tua igreja, fala com o teu povo. Deus, traz as pessoas, toca no coração delas. Deus, me dá uma inspiração, me dá um exemplo, me dá uma palavra, me dá até uma piada, né? Que o Senhor queira que eu conte, sentido um caos engraçado muitas vezes que vai abrir o conhecimento da pessoa, né? E ali Deus vai usando. Então nós vamos plantando, né? E aí a mesma coisa você tem que fazer em casa também, em nome de Jesus. Essa é a boa parte que Maria aceitou, e Jesus falou que ninguém tomaria dela. Se Jesus chama de sentado aos pés dele e ouvir a palavra de boa parte, quem sou eu e você para dizer não, eu quero também? E claro que vai chegar a hora de você trabalhar também, né? Você fazer a obra de Deus, né? Como Deus quer que você faça em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Obrigado, meu Pai amado. O Senhor me deu uma língua erudita, sábia, hábil, habilidosa